O relato de Cristo é um relato precioso demais para nós como igreja. É um relato que a gente não pode, de forma alguma, negligenciar, mas a gente precisa entender o que eu me propus falar nesta tarde, a respeito de algo que todos nós, independente de onde nós estamos, que todo o nosso esforço humano, o fim de todo o nosso esforço humano, é diante de Jesus, esse Cristo crucificado. Toda a nossa obra, tudo aquilo que o nosso coração projetou e as nossas mãos fizeram e nossos passos andaram em sequência para executar aquilo que a nossa mente, o nosso coração planejou, intentou fazer e realizar, todo esse esforço, todo, ele vai ser levado exatamente a uma única pessoa e a Cristo Jesus, e esse em um lugar na cruz. Não vai para outro lugar, não vai para nenhum outro lugar, porque a gente sabe que tudo que a gente empreende nessa vida, tudo que a gente tenta fazer nessa vida é para que no final a gente tenha um resultado, tenha uma recompensa do esforço que nós temos, do esforço todos que nós empreendemos. Porque se a gente tiver um esforço muito grande e no final da nossa obra a gente não tiver nenhum lucro, nenhum resultado, é como Salomão diz, é trabalhar para o vento, é sem sentido. O que adianta eu querer casar e ter filhos e no final eu abandonar mulher e filhos? Qual é a razão disso? Para que propósito eu tive todo o empreendimento de fazer uma família, construir um laço, ter filhos e no final eu abandonar tudo? De que serve isso? Que tipo de obra é essa que eu posso fazer e que ela se vai? Ou se eu quero fazer, quem sabe, uma empresa e construir um determinado negócio ou uma profissão e estudar, e no final das contas diz, não, eu não vou atender esse paciente, meu turno acabou. E ele está à beira da morte. Já acabou meu horário é até aqui. Seja que tipo de esforço a gente fizer, irmãos, a gente sempre tem olhando realmente o final desse esforço, eu vou obter uma recompensa. Isso está no coração de todo homem, e isso não é pecado. Porque Deus nos criou para o trabalho, nos criou com uma boa vocação, nos criou para realizar alguma coisa, e essa coisa tivesse que ter um fruto verdadeiramente dos nossos trabalhos. Viesse para as nossas mãos algo concreto, algo bom, que eu me alegrasse quando eu entregasse exatamente todo esse trabalho e completasse, e ele chegasse nas minhas mãos e disse, que maravilha, que coisa boa, me satisfaz, me dá prazer de continuar e prosseguir a fazer o que eu estou fazendo, porque o resultado é muito bom. Essas são as obras. Mas desde a queda, irmãos, as nossas obras tomaram um outro caminho para as nossas vidas. As obras já não nos trazem mais satisfação. As nossas obras já não nos trazem contentamento da forma como deveria ser. As nossas obras agora, elas nos tratam e nos falam que nós podemos ser melhores, podemos ser perfeitos, podemos alcançar o céu. Para qualquer nível de obra que eu posso dizer, sempre haverá uma recompensa, e essa recompensa é como se a gente estivesse colocando dentro de um cestinho, para que quando a gente encontrasse aquele que julga todas as coisas, a gente pegasse esse cestinho e colocasse diante de Deus e disse, viste as minhas boas obras? Consegui obedecer meu pai, consegui obedecer minha mãe, fui obediente. Verdade, algumas vezes eu fui meio turrão, eu fui meio desobediente, mas no sumo, no frigir dos ovos, eu fui um bom filho.
Viste quando eu trabalhava, quando eu comecei a minha empreitada de trabalho, viste a vocação que eu fiz, e tudo isso vai sendo armazenado como boas obras para nós. Para que no final a gente, de alguma maneira, a gente chegue diante de Deus e diga: Deus, olha minhas boas obras, eu tenho direito de entrar aí, eu tenho direito de ficar com o Senhor aí, eu tenho direito de não mais permanecer nessa sepultura, mas antes ressuscitar e andar com o Senhor. O fim de todo esforço humano está em Cristo. E Ele, em um único lugar, não é sentado à destra de Deus, é aqui nesta terra, crucificado. O texto que a gente leu, ele inicia a respeito da condenação de Cristo. Ele diz então: reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, ou seja, diante da cruz de Cristo, todo mundo veio. Foi o que Cristo falou antes mesmo de ser preso, julgado, condenado e crucificado, morto, sepultado. Ele disse: quando o Filho do Homem for levantado desta terra, atrairei todos a mim, não sobrou ninguém. É por isso que eu digo que todo esforço humano, toda obra humana vai chegar diante da cruz de Cristo e vai ter que lidar com essa cruz. Pilatos reuniu as pessoas, as autoridades, os principais sacerdotes e o povo, reuniu todo mundo, não sobrou. Isso é o esquadro, isso é toda a gama de estratificação da sociedade. Todo mundo está diante da cruz de Cristo. Todos foram atraídos por Ele. A princípio está então diante do seu tribunal, diante do julgamento, está lá um homem, mas todo mundo está lá, todo mundo foi atraído para Ele. E a Escritura é bem clara, que a acusação que colocaram sobre Cristo: esse é um agitador, esse é um rebelde, esse quer destruir o Império Romano e destruir toda a ordem. E Pilatos, ao averiguar ele, não encontrou crime. Quando descobriu que ele era de Galileia, mandou para Herodes, que estava no mesmo lugar. Herodes tentou interrogá-lo, tentou falar alguma coisa, não conseguiu nada, obteve uma palavra sequer de Cristo, mandou de volta para Pilatos. Quando Pilatos recebe ele de volta, ele chama essas autoridades e diz, diante de todo mundo: não encontro crime neste homem. Não há nada nele que deponha e que possa levá-lo à morte, nem mesmo um açoite, nem mesmo qualquer tipo de dano ou sentença ruim que possa cair sobre ele. Nada. E então ele diz, para contentar os ânimos, disse: eu vou castigá-lo, isso deve ser suficiente, e vou liberar ele. A Bíblia diz que o escritor Lucas, ele vai dizer que ele fez todo o esforço para libertar Cristo. Ele tentou de todos os jeitos, de alguma forma, de libertar o Cristo. Se a gente fica só com o relato de Lucas, dá a entender que Pilatos estava muito complacente, muito favorável a Jesus. Mas se a gente vai para outros evangelhos, não é assim. O que Lucas ele só quer tratar exatamente que Pôncio Pilatos, o pecado dele é menor do que dos escribas, dos fariseus, dos principais sacerdotes, das autoridades de Israel e até mesmo do povo. Porque todos esses que eu acabei de reunir, eles tinham que lidar com as escrituras sagradas, e Pilatos nada sabia das escrituras. Nada sabia a respeito do Cristo enviado, nada sabia a respeito de um Redentor, nada sabia a respeito verdadeiramente da Páscoa que estava sendo comemorada naqueles dias, a não ser que era um grande feriado e uma grande celebração daquilo que Deus fez, mas que não era, ou melhor dizendo, que era apenas um tipo daquilo que Cristo haveria de fazer, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que ele posta
Quando as pessoas começam a gritar, crucificam, crucificam, ele diz: que mal fez este homem? Verso 22. De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, vou soltá-lo. E a Bíblia diz que os gritos aumentavam cada vez mais. Toda vez que ele intentava fazer alguma coisa para livrá-lo da morte, o clamor do povo era só um: crucifica-o, crucifica-o. E a Bíblia diz que o clamor prevaleceu. Então Pilatos atendeu-lhes o pedido. Ele tentou uma última cartada. Há uma tradição nossa no dia da Páscoa de libertar um prisioneiro e exercer graça, como foi o povo de Israel na terra do Egito, ser liberto num dia assim. Então eu vou libertar um cativo, um escravo, um prisioneiro. E ele imaginou: vou soltar o Cristo. E as multidões disseram: não queremos ele, queremos Barrabás. Esse queremos crucificá-lo. Barrabás, condenado por homicídio, sedição, um rebelde. Libera ele. Libera esse homem. Não importa quão mal ele seja, libera ele. Porque é pior esse homem que está diante de nós. E as Escrituras dizem que Pilatos então entregou Jesus à vontade deles. No Evangelho de João, ele relata que Pilatos, por que ele entregou? Porque ele disse que se tu soltasse o Cristo, tu é inimigo de César. Porque ele se disse rei de Israel, rei dos judeus, e nós só temos um rei, que é César. Com esta palavra, a Bíblia declara que Pilatos ele entrega. Todas essas pessoas que estavam ao redor, diante do tribunal, elas sabiam exatamente o que estavam pedindo e o que estava acontecendo. Cristo foi para a crucificação, pegou sua cruz e partiu, só que o flagelo que ele recebeu foi tão grande que ele não tinha condições de carregar mais a cruz. E a Bíblia declara que um certo Simão passou. Os soldados viram que Jesus não ia ter condições mais de carregar a cruz, e a caminhada era muito longa, e nenhum soldado era capaz de baixar e pegar a cruz, porque isso era extremamente vergonhoso, e não havia possibilidade alguma de Cristo continuar, devido aos flagelos que ele sofreu. Então o homem despretensioso, nada sabendo, estava de passagem. A Bíblia diz que constrangeram esse homem chamado Simão Cirineu. Diz: tu vais carregar a cruz desse homem. A Bíblia diz que ele foi constrangido. Sabe quando você está passando por um certo lugar e de repente tu cai no meio de uma situação que é isso? Eu nem sei porque me chamou, você não sabe de nada. Não, é você. Não, e não tinha como esse homem recusar. Ele era obrigado a obedecer. Então esse homem, ele coloca a cruz sobre os seus ombros. Nos textos, nos estudos, dizem que esse homem não carregou a sua cruz sozinho. Ele pegou de um lado e Cristo pegou do outro lado, para aliviar, e ele carregava mais o peso do que o próprio Cristo, que já não tinha condições. Mas ele caminhou, e Cristo ia o seguindo praticamente, só o seguindo. Quase ele não carregava mais a cruz, porque ele não tinha mais força. A Escritura diz que ele cai. É por isso que quando ele cai a terceira vez, os soldados se perturbam e dizem: não, esse homem não vai aguentar. Então eles trazem esse homem. E se todo mundo sabia, agora a gente encontra um outro homem que nada sabia, para estar de novo diante da cruz. É por isso que eu digo: todo esforço humano, toda obra humana vai ter que lidar com a cruz de Cristo, vai ter que lidar com esse Cristo crucificado. A Bíblia diz que então uma multidão começava a seguir o próprio Cristo. Uma multidão seguia e ia avançando.
E ninguém estava contente, não. Ninguém estava, estou triste por causa deste homem justo, não. Eles estavam ardendo de grande alegria de ver um homem como esse, pagando um preço, morrendo, sofrendo. Então essa multidão, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam, e choravam agora pela morte de Cristo, choravam porque está vendo que alguém inocente está morrendo. A Bíblia diz no verso 28, porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis, não chorem por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventurados as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será feito no lenho seco? Melhor tradução seria: porque se fazem isso em uma árvore verde, viçosa, cheia de seiva e vida, o que os homens não farão, ou o que não se fará a alguém que está seco, sem nenhuma vida? Aqui é esse ponto que eu quero trabalhar nesta tarde com a gente. Porque se todos os esforços dos homens vai parar numa cruz de Cristo, e a cruz de Cristo nada mais é do que 2 madeiros só. Todos são chamados a estar diante dele. E vão ver o que nesse Cristo? A Bíblia diz que os homens muitas vezes são comparados como árvores. Jesus certa vez curou um cego, e o cego abriu os olhos, e Jesus: tu estás a ver? E o cego disse: eu vejo os homens como se fossem árvores andando. E então Jesus ora novamente por ele, e então ele abre os olhos e ele diz: agora eu vejo tudo nitidamente, perfeitamente. O próprio Deus vai falar que nós éramos como árvores, e o próprio Cristo é considerado, é colocado nas Escrituras Sagradas como a árvore da vida. Ele mesmo, o próprio Cristo, veio dizer que Ele é a videira verdadeira, que todo ramo estando nele dá fruto, mas sem Ele nada podemos fazer. Então Ele considera a vida todo humano, todos os seres humanos, como se fossem árvores. Só que o Cristo é a árvore verde, a árvore de seiva, a árvore que dá alimento. A árvore da vida. E porque Ele é a árvore da vida, porque Ele é uma árvore verde, cheia de vida, cheia de sumo, cheia de suco, cheia da graça, cheia da bondade, Ele florescia. Ele florescia tanto da sua forma de palavra, da sua doutrina, quanto dos seus milagres. A Bíblia diz que os homens olhavam para Cristo quando falava, e quando fazia e agia, ele disse: esse homem tudo faz bem, tudo faz perfeito, faz os cegos verem e os mudos falarem, faz os surdos ouvirem. E a sua palavra não é palavra como de homem, como dos fariseus e escribas, é como alguém que tem autoridade. A sua proclamação no Evangelho, o aumento do seu reino, das multidões que vinham se aglomerando e se juntando a Ele, isso tudo vinha por causa que Ele era frutífero, irmãos. Ele alimentou as almas, Ele perdoou os pecados, Ele passou sentença de morte que estava sobre uma mulher e o liberou, a liberou. O que nós devemos fazer então por essa árvore tão cheia de frutos, tão verde, tão viçosa, tão cheia de vida? O que nós devemos fazer por essa árvore? Não pode ser cortada,
Não podemos cortá-la e colocá-la como um combustível para o fogo, como se fosse uma lenha seca para aquecer as nossas casas, fazer os nossos churrascos. Não podemos, porque esse Cristo é puro em sua natureza, sem pecado na sua vida, inofensivo. Sua conversa é pura, é santa, é verdadeira. Não há mentira, não há dolo na sua palavra. Mal nenhum fez a qualquer pessoa. De maneira que nem os seus inimigos encontraram alguma coisa que pudesse dizer: esse homem não faz bem. Até mesmo o diabo se colocou diante dele: tu és o Filho de Deus, viestes aqui para atormentar-nos já antes do tempo. Tu és o Filho. E Cristo no Getsemane, ele disse: chegou a hora do príncipe das trevas, e ele sabe que essa é a sua hora chegada, mas em mim ele não tem coisa alguma, ele não tem nada em mim. Pilatos, ele reconhece que não há algo algum de errado na vida de Cristo. No entanto, se essa árvore é tão boa, há tanta coisa maravilhosa que sai dela, que os homens recebem, e que não há nenhum dano colateral sequer sobre a vida desse homem, por que fizeram isso com a árvore? Porque foi perseguido desde a sua infância, desde o seu nascimento, porque ele foi desprezado ou reprovado pelos homens todos os seus dias, porque ele foi preso como um ladrão, porque ele foi amarrado como um malfeitor, porque ele foi denunciado aos tribunais humanos. Ele não tinha crime, como se tivesse sido um criminoso na terra, porque ele foi escarnecido e esbofeteado, colocado como se fosse um manto escarlate, dizendo que ele era um rei, e ele era rei. Porque colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça desse homem, porque dobraram-se os joelhos os soldados para reverenciá-lo de maneira irônica e sarcástica. Porque crucificaram ele entre dois ladrões. Porque já na cruz, irmãos, eles já haviam cumprido o seu propósito. Vamos crucificar esse homem. Na cruz, quando ele se colocou lá, as pessoas não aceitaram ele estar só lá. Zombaram, escarneceram. Os soldados deram vinagre e zombavam dele também. Tu não és o rei dos judeus? Não salvou as outras pessoas? Curou, libertou, tirou até Lázaro da morte? Salva-te! Os dois ladrões da mesma sorte tripudiavam, escarneciam e zombavam de Cristo. Não pense que o relato do Evangelho de Lucas a respeito do ladrão que está à sua direita foi bonzinho. Negativo. O relato das Escrituras Sagradas mostra que esses dois ladrões também insultavam Cristo, e de uma forma milagrosa. Esse homem da direita, ele muda. O Espírito vem sobre a vida deste homem e ele entende quem está ao seu lado, na sua frente. Tudo isso fizeram a árvore verde, a árvore da vida. E para completar, havia um que fez mais uma coisa. E esse um foi o pai dele.
o abandonou ali. A árvore verde que dá fruto foi abandonada. A árvore verde que não há nenhum pecado foi abandonada. A maldição da lei estava sendo executada sobre ele. O próprio Deus desembanhou sua espada de justiça e desferiu um único golpe sobre o próprio Cristo, o seu próprio Filho. A árvore verde, a árvore boa, a árvore obediente, a árvore que nunca deu um motivo para o Pai dizer: eu não tenho como te obedecer, eu vou fazer isso, depois eu faço isso, como eu e você fizemos isso com nossos pais. Dá para ser daqui a pouco. Agora todas essas coisas estão acontecendo e foram feitas com ele, com a árvore verde. Uma pessoa serva, santa, inocente. Então há uma pergunta, e que Cristo, Ele que diz: mulheres, vocês estão chorando por mim? Não chora por mim, precisa chorar por mim. Porque Cristo diz: não chora por mim, porque Ele sabe o que Ele está fazendo, porque Ele sabe que daqui a 3 dias Ele vai voltar, e que tudo isso que os homens estão fazendo de tudo errado vai ser totalmente tornado nulo, porque o próprio Deus é o único capaz de justificar um homem e condenar este mesmo homem. Se nós não passarmos pelo tribunal de Deus, e Ele dá o aval e der verdadeiramente o título dizendo: estás justificado, nenhum mal há sobre a tua vida, não há nenhum pecado, então descansa. É isso que Cristo está descansando, na reta justiça de Deus, não na justiça dos homens. Ele descansa. Mas os homens que não o conhecem e não sabem por que ele está passando todas essas coisas, eles estão chorando. Ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom, não deveria fazer isso, não deveriam, então eles choram. Então Cristo vira para essas mulheres e diz: não façam isso, não chorem, chorem por vocês mesmos e por seus filhos, porque vai chegar um dia, e não estará longe, que vocês vão dizer: bem-aventuradas aquelas que não tiveram filhos e que não puderam amamentar. Nesse dia vocês vão clamar e dizer: que os montes caiam sobre nós, que eu perca a vida e não veja todo esse mal. Essa é uma profecia que Cristo está trazendo sobre Israel. Se uma planta verde e viçosa e boa, os homens conseguiram fazer isso, o que será que vai acontecer com alguém que não produz fruto? Pesa numa balança. Se alguém que faz muitos frutos, a gente conseguiu tratar assim, o que será da minha vida e da sua vida se nós não dermos esses frutos? Como os homens vão nos tratar? E não somente os homens, como Deus nos tratará. É por isso que agora Cristo ele vira para essas mulheres e diz assim mesmo: vai chegar um dia que serão tratados vocês por causa desse pecado. E a Bíblia diz que no ano, Bíblia não, a história diz que no ano 70, o general Tito entrou nessa cidade, ele fez um cerco nessa cidade tão grande, que diz a história que, a pontos alguns, que uma certa mulher pegou o seu filho e o matou. A fome era tão grande, que ela o matou e escondeu de todos os outros da sua casa. É por isso que Cristo chegou a dizer: naquele dia vocês vão dizer, bem-aventurado porque eu não tive filho, porque eu fui uma mulher estéril, porque se eu tivesse tido filhos, eu mataria só para comer e sair da fome. O que Deus não fará?
o que os homens não vão fazer com árvores mortas e secas, mortas dos seus delitos, mortas dos seus pecados, cheio de todo tipo de pecado, cheio de todo tipo de podridão, cheio de todo tipo de impureza. O que os homens e Deus não fará com a gente, amados? Que merecem ser cortados e serem lançados no fogo da ira de Deus. Tanto neste mundo quanto no porvir. Os judeus que rejeitaram Cristo e o crucificaram foram os primeiros a receber essa sentença. Eles viram sua nação ruir no ano 70, e serem destruídos, e serem espalhados, e só voltarem a ser nação em 1948. Quase 2000 anos depois. E até hoje tem sofrido isso. Amados, quero encerrar minha palavra nesta tarde. Que todos os nossos esforços vai culminar somente em uma coisa: crucificado. Ou a gente vai estar à direita, ou a gente vai estar à esquerda de Cristo. Como representa esses dois homens, ladrões e homicidas. Porque se fosse só ladrão, não pode ser crucificado. A lei romana dizia que para um homem ser crucificado, ele tem que ter sido um assassino. Só de ser ladrão não possibilita ele verdadeiramente a essa sentença, não lhe compete essa sentença. Porque nós somos ladrões e homicidas, porque roubamos a glória de Deus e tomamos para nós. Somos homicidas porque matamos a nós mesmos com os nossos próprios pecados e tentamos matar cada vez mais as pessoas com os nossos pecados. Todos nós estamos lá nessa cruz, crucificados juntamente com Cristo. O lenho verde e os lenhos secos. E o resultado dessa crucificação não é outra. Todos estão diante de Cristo, todos escarnecendo, não se dão por satisfeito estar ele ali pendurado, nu, completamente envergonhado. Tem que ser zombado, tem que ser humilhado. Então, o homem diz: o que está à sua direita? É certo nós estamos aqui crucificados. Tu ainda zomba dele, estando sob a mesma sentença? Irmãos, todo mundo está sob a mesma sentença. É por isso que esse mundo está fazendo exatamente o que ele faz: zombar de Cristo. Estando sob a mesma sentença, ele zomba. Estando sob a mesma sentença, não teme a Deus. Continua a avançar nos seus delitos e nos seus pecados. Se Deus, por sua graça e misericórdia, Ele não faz algo por nós e intercede por nós, nosso coração jamais mudaria nossa conduta. E então, aquele homem da direita olha para Cristo e diz: lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. Lembra-te de mim. E Cristo diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Essa é a decisão nossa. Quem deu crédito em nossa pregação? É a quem se manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor se manifestou a toda aquela multidão.
ninguém deu crédito a um homem, um que estava pendurado ao lado de Cristo, que a princípio também zombou e escarneceu. E o Espírito veio sobre ele e o fez convencê-lo e abriu seus olhos para ver um Cristo crucificado, mas um Cristo ressurreto, um Cristo Rei. A Escritura diz que do meio-dia até 3 horas da tarde, o sol se escureceu. Acabou. A escuridão pairou completamente sobre a face da terra. A ira de Deus foi totalmente derramada. Dia de trevas, dia de escuridão. Como disse o profeta, o sol não vai brilhar naquele dia. E não brilhou. E então Cristo ele dá: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele entregou a sua alma, o profeta diz: ele verá o penoso trabalho de sua alma. Ele verá e se alegrará. Cristo entrega a sua alma. E agora, a Bíblia diz que um centurião, vendo tudo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: verdadeiramente este homem era justo. Ele não era o que todo mundo estava dizendo. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da intercessão de Cristo. Esse é o poder do Espírito vindo até nós e abrindo nossos olhos para ver. Ele não é o que as pessoas estão dizendo. E não somente isso, as multidões que antes estavam zombando e se alegrando, quando viram que tudo o que tinha acontecido, o véu se rasgou, terremotos, o céu se escureceu, eles disseram: isso é um sinal de que esse homem não merecia estar ali. E a Bíblia declara que eles se retiraram, lamentando-se e batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Todos, irmãos. De longe. Deus hoje nos chama para perto. Chega de ficar de longe da cruz. Chega de achar que a gente não tem parte nessa cruz, que a gente não tem parte na condenação de Jesus. Todos nós somos responsáveis. É por isso que Ele nos chama: tome sua cruz. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz cada dia. E vem. Vem. Porque onde eu estou, o meu servo estará. E quem me servir, o Pai honrará. Aquele ladrão na cruz foi o primeiro. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sem batismo, sem ceia, sem profissão de fé, sem lista no hall de membros. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um clamor, uma palavra. E é isso que Deus quer que a gente esteja diante da sua cruz. A gente só precisa dizer uma coisa: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. E salva-nos, Senhor. E Deus nos salvará, porque para isso o Cristo veio, para salvar e buscar o que se havia perdido. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.